Aleluia, Jesus. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Aleluia. Me abençoa, libera a palavra sobre a minha vida. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Te adoramos. Como te amamos. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Sim, Senhor. Como te desejamos cada vez mais e mais. Porque Deus Ninguém está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes. Quando o pastor Felipe falou para mim que era a conferência do Espírito Santo, eu disse: pronto, não vai prestar. É muito bom falar de alguém que você conhece. Aleluia. É muito bom você falar de alguém que você experimenta. Você pode estudar a Bíblia, mas estudar Deus não. Deus você tem que experimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Deus você tem que viver com Ele, cara. Você tem que dar um cheiro nele. Você tem que desfrutar da presença dele. Não adianta você querer estudar Deus. Você tem que conhecê-lo. Você pode estudar a Bíblia. Amém? Você não pode abrir Deus no meio, fazer anatomia de Deus. Você tem que conviver com Ele. Você tem que provar dele. Você tem que experimentar do seu favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é amor. Esse é o trabalho do Espírito Santo, é revelar Deus para nós. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:26 que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Então eu vou falar uma coisa para você. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu não oro em português. Mas como é que você ora? Para quê? Você sabe que você está pedindo? Graças a Deus que não. A Bíblia diz que eu não sei pedir como convém, mas o Espírito que intercede comigo, segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. Então eu estou ali quietão, aí o Espírito diz assim: ó, deixa eu orar no seu lugar, porque eu sei o que Deus quer fazer, você não sabe. E eu digo: tá bom. Mas cheguei aqui, ele mexeu em tudo. Estraguei tudo. Esse Deus não é gente. Abra comigo Atos dos Apóstolos. Aleluia. Está comigo pastor Reuel. Reuel é um dos ministros de louvor. Louvado seja Deus. Eu gosto sempre de... Hoje nós estávamos conversando com o pastor Felipe lá no escritório, estava falando isso. Eu sempre prego com música. Você vai na minha casa, você fica meio doido, porque tem música na sala, tem música no quarto. No meu quarto de oração fica um som ligado direto, 24 horas. Por quê? Salmo 100. Tem alguns pastores aqui que guardam minha vida aqui no Rio de Janeiro também.
pastor Luciano, pastor Sérgio Crespo, essa pastorada aí que me ajuda, que me guarda o meu coração aqui, que me atura. Estou muito feliz de estar aqui, viu, irmãos? Muito. A gente ficou num hotel ali que nem Salomão em toda a sua glória. Eu disse assim, Reuel, tira uma foto minha aí. Meu Deus, é forte. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é. Atos 2,15 diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão, e profetizarão. Para que o Espírito vem? Para que você se torne profeta. O Espírito vem e derrama para quê? Para você profetizar. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Fiz uma lista de... Ele disse, esse é o seu problema. É porque você quer me merecer. Ele disse, eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. Sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é o seu problema? Você quer merecer a minha presença. Luiz, você não pode fazer nada para que eu venha. Você só precisa ser carne. Eu disse, como assim? Ele disse, carne. Porque o Espírito é derramado sobre toda a carne. Esse é o seu problema. Você quer me merecer porque você é orgulhoso até para ter a minha presença. Você acha que eu venho porque você é bom. Luiz, eu venho porque você é ruim. Eu venho porque sem eu você não vai poder fazer nada na sua vida. Sem a minha presença você não vai ser transformado. E eu comecei a chorar, em 10 segundos eu estava falando em línguas. Aí nunca mais parei. Aí aquele irmão me encontrou, oi irmão Luiz. Eu cheguei quietinho, ele disse, daí eu digo, aleluia, glória a Jesus. Eu disse, pega essa aí, pega essa rajada aí, ele disse, oh que benção, né? Eu digo, ei, ele não vem porque você é bom, ele vem porque você é ruim. É porque na nossa maneira previsível de esperá-lo, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós não desfrutamos da sua presença. Ei, os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O problema é que nós vamos na reunião e parece que Deus está sempre devendo algo para a gente, e a gente está sempre devendo algo para Deus. A gente vem no culto, parece que a gente já vem com medo, parece que tem uma dívida para pagar hoje. Ei, você não pode fazer nada por isso. Ele vem porque Ele ama você, e ponto final. Nós achamos que Ele vem por a nossa capacidade. Irmão, Deus ele não visita os perfeitos, Ele visita os sinceros.
Deus não visita os habilidosos, Ele visita os leais. Deus é um Deus leal. E eu tenho esse hábito também. Eu não invisto em habilidosos, eu invisto em pessoas leais. Porque para os leais Deus vai dar habilidade. Mas nem todo habilidoso é leal. Qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul amava o trono, Davi amava Deus. Davi não amava o trono, Davi amava Deus. E o homem que amava o trono perdeu o trono para aquele que amava Deus. Aleluia. Sempre que Saul fazia alguma coisa errada, ele tinha um argumento. Irmão, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, porque Deus ama o povo. Funcionar não é a aprovação de Deus. A aprovação de Deus é quando a terra responde aquilo que você está fazendo. Sabe o que eu descobri? Você deve ter descoberto também se estudou. A terra tem 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E os 4 elementos estão dentro de você, habitam em você. Deus formou você do pó da terra, soprou em você o Espírito. 80% do seu organismo é água, só faltava o fogo. Por isso meu amigo João Batista disse, ó, eu vos batizo com água. Mas após mim vai vir um que vai encher vocês de fogo. Sim! Não é o quanto tempo eu passo sentado ouvindo sobre o Evangelho, mas o quanto tempo eu estou com Ele, o quanto tempo eu vivo com Deus, o quanto de Deus tem na minha vida. Pastor, esses dias alguém me falou, pastor, eu queria que Deus me usasse, qual é o caminho? Eu disse, o caminho é não usar a Deus. Não use a Deus, deixa que Deus te usa, deixa que Deus te conduza. Outro jovem me perguntou esses dias, nós estávamos orando, e ele disse, pastor, eu quero um ministério, ora para Deus dar um ministério para mim. Eu digo, você sabe o que é um ministério? Ele disse, fazer a obra, né? Assim, eu disse, mas você sabe o que é um ministério? Ele disse, eu sei, é pregar, não é? Cantar, não é? Eu disse, não, essa é a parte boa. Ministério é uma chamada incrível, dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem o dinheiro suficiente. Isso é um ministério. Quem quer? Você vai saber quando Deus te chamou para fazer algo. Você vai saber. Por quê? Porque você nunca vai estar preparado para Ele. Você vai saber quando foi Deus que te chamou para algo, porque você nunca vai estar preparado para Ele e nunca vai ter o dinheiro suficiente para fazer. O dia que você tiver mais dinheiro do que visão é porque você não tem visão, você só tem recurso. A visão não está dentro do recurso, é o recurso que está dentro do propósito. Sempre. Quando Deus disser faça, pode ir fazer, porque tudo que Deus promove, Ele protege. O que Deus não promove, quem tem que proteger é você. Agora, se Deus promoveu, pode botar o pé, porque vai abrir. Não vá sem o Espírito Santo. Não vá. O Espírito Santo é tudo que você precisa. As outras coisas elas vão te ser acrescentadas, mas o Espírito Santo é tudo que você precisa para entender o coração de Deus. Salmo 25 que é o verso da minha vida. Salmo 25 é o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Davi pergunta, e ele mesmo responde, a este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O verso 14 que mudou minha vida há 20 anos atrás diz assim, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem.
daqueles que o temem. O temor é o princípio de toda a sabedoria. Irmão, Deus é o único Deus que tirou tudo dele. Porque dele, por ele e para ele. Ele criou todas as coisas. Do princípio criou Deus os... E o que é que Deus criou primeiro? Então o céu é prioridade. Porque Deus trabalha com prioridades. Você precisa saber o que Deus fez primeiro. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele tirou tudo dentro dele. Depois ele entrou em tudo que ele criou. Pastor, o evangelho é loucura. Como que não é loucura, Lu? Por que o evangelho é uma loucura? Porque o Criador vem morar dentro da criatura. Como é que vai explicar isso? Como é que você vai explicar que Deus habita no meio, dentro da criatura? Quando Deus criou Luiz, Deus elegeu Luiz nele. Aí Deus formou o jardim e fez o enxoval, arrumou tudo. Depois tirou o Luiz dele e depois entrou no Luiz. Você está entendendo isso, cristão? Isso é cristianismo, isso é evangelho. Você e Deus são inseparáveis. Aleluia. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Agora veja bem. Vamos contextualizar. Quando Deus criou um peixe, Deus disse: peixe nasce? Não, ele disse: água, produza os seus peixes. Quando você tira o peixe da água, o que é que acontece? Por que ele morre? Você é o único que tem o meu espírito. Então Adão, assim como eu tirei você de mim para me relacionar com você, eu vou ter que tirar alguém de você para se relacionar com você. Você está entendendo que o apóstolo Paulo disse em Efésios 5, 30 e 31, ele disse: deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa, e serão os dois. Aí Paulo para e diz: grande é esse mistério. Mas eu me refiro. Esse é o problema. O problema é que você está procurando uma mulher fora de você. Você tem que procurar dentro de você. Sim. Porque escuta, estou falando da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é a glória do marido, e o marido a glória de Cristo, e Cristo a glória de Deus. Por isso que o marido que não cuida da sua esposa, suas orações não são atendidas. Porque Deus deu um ser para o homem cuidar. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou te dar uma... a cara das irmãs como fica alegre. Deus estava dizendo o seguinte. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou te dar uma esposa para você cuidar, para você entender como eu cuido de você. Pegou? Pegou isso no seu espírito? Ei, Adão não casou porque ele estava sozinho, sofrendo. Adão não estava dando cabeçada nas árvores, dizendo: meu Deus, eu preciso casar. Não.